Tito, a gente estava aguardando ansiosamente a sua passagem por aqui, porque a gente acredita no teu trabalho e a gente precisava ouvir gente séria conversando conosco sobre a situação do teu estado, do Paraná, destruído no último final de semana com a passagem daquele ciclone, que, enfim, que destruiu. A gente viu o Rio Bonito do Iguaçu, a gente está aqui, coração partido, a gente, tão perto da gente, né, Tito? Uma tragédia como essa. E era você, Tito, que tinha que passar por aqui para contar para a gente primeiro qual é a situação agora e como o brasileiro te espera agora, Tito, para saber como a gente pode verdadeiramente ajudar o teu povo aí. Tito, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Pitoli. Boa tarde, meus amigos da Rádio Ouro. Então, Pitoli, uma coisa inacreditável, né? Na última sexta-feira, agora, dia 7, uma cidadezinha aqui do interior, é centro-sul do Paraná, ali perto de Guarapuava, de Pato Branco, Chopinzinho, uma cidade muito amigável, cidade pequena, 15 mil habitantes. Rio Bonito do Iguaçu, conheço muito bem a cidade, e o que aconteceu ali? Uma tragédia, um tornado. Eu jamais imaginei que eu ia ver isso, né? Mas um tornado com velocidade média de 250 quilômetros por hora, Pitoli, arrasou a cidade. Eu estive lá, inclusive vou retornar agora na quinta-feira, tô com uma assessora lá trabalhando direto, que é a Débora, inclusive, que lida com vocês aí, e 90% da área urbana foi destruída. Meu 90%. Deus. Então é uma tragédia inimaginável. Você veja, nós temos 6 mortos, até poucos mortos, graças a Deus, perto da destruição que tem ali, mas teve mais de 400 atendimentos no hospital. Então, o que aconteceu agora? O Estado decretou calamidade pública, e nós precisamos ajudar essas famílias, Tito, essas pessoas. Tito, desculpa, eu vou te interrompendo aqui. 90% da área urbana 90%. destruída. 90%. A impressão que dá, Pitoli, quando você anda por lá, é que teve um terremoto, sabe? Que houve aquela destruição de filme, você andando no meio de escombros, telhados Tito, arrebentados. Tito, a Defesa Civil, a gente viu vários disparos de alertas, né, com relação ao que poderia acontecer. Além do estado de São Paulo, né, várias cidades foram alertadas, a própria capital paulista alertada sobre ventos que poderiam ultrapassar a casa de 100 quilômetros por hora. No interior paulista, por exemplo, né, eu viajei durante a manhã do sábado Eu e vi sei. chuva forte, chuva pesada ali na região de Araçatuba em especial, mas vi um tempo aberto rapidamente. No final da manhã já tinha, né, um sol entre nuvens, céu azul, enfim. E a gente então ficou sabendo dessa tragédia em Rio Bonito do Iguaçu. Está tão perto da gente, Tito. Sabe por quê, Tito? A gente via isso acontecendo nos Estados Unidos, né, Tito? Gente, Em uma cidade filmes, americana, tal. Está é perto da verdade. gente agora essa triste realidade, e 90% da área urbana destruída significa o seguinte: casas, empresas. A cidade está, nesse momento, ela está dependente de ajuda, né, Tito? Sem dúvida alguma, tanto que nós tivemos uma sessão no domingo da Assembleia Legislativa, a Pitoli. A Assembleia Legislativa se reuniu, alguns deputados de forma online, outros presencialmente, para nós aprovarmos um projeto de lei ontem, a toque de caixa, literalmente, porque um projeto de lei, em regra, demora muito. Então, foi apresentado um projeto de lei pelo Poder Executivo, que possibilita o auxílio econômico diretamente para as famílias. Aí passou na Comissão de Constituição e Justiça, que eu faço parte, passou em diversas comissões, teve a primeira votação ontem à tarde e teve a segunda votação ontem também à tarde, aqui no domingo, e está nas mãos agora do governador, que já sancionou. O que esse projeto de lei dá? Dá a oportunidade do Poder Executivo, no caso do Estado, de ajudar todas as famílias diretamente. O nosso governador aqui disse para nós que pretende ajudar cada família com R$ 50.000. Parece pouco, mas para quem está lá é muito dinheiro. Isso garante o alimento, isso garante a higiene, isso garante a estrutura mínima. Agora, a cidade de Epitole precisa ser reconstruída. Mas o povo do Paraná e o povo brasileiro é muito solidário. Então, existem inúmeras campanhas, nós também estamos fazendo campanha, né? Estou fazendo campanha através da minha igreja, através do Motoclube Abutres, através do Caveiras, que é um grupo de aplicativo, através dos clubes de tiro, através do pessoal de direita. Inclusive, agora, na quinta-feira, eu retorno para lá, vamos levar diversos caminhões com alimentos, e quem quiser ajudar, principalmente que está aqui na região, pode auxiliar. Isso é muito importante,
com alimentos, produtos de limpeza, produtos higiênicos, saco de lixo, fraldas, né, o leite longa-vida. E vou fazer um pedido, não mandar água. Tem muita gente mandando caminhões de água. Água nós temos lá, tá? A Sanepar aqui conseguiu disponibilizar água, caminhões de água estão lá, já foram levados, então água não é necessária nesse momento. O pessoal me Tito, pergunta o que mandar. então, eu ia te perguntar, o que mandar, Tito? O que mandar? Olha, o que nós estamos pedindo? Eu tenho pedido leite em pó ou leite longa-vida, porque ele não estraga fora da geladeira. Nós temos pedido fralda, que temos muitas crianças. Nós temos pedido esses achocolatados de qualquer marca, porque ele é um alimento viável. Nós temos pedido, Pitoli, produtos de limpeza, por exemplo, sabão em pó, sabão em barra, detergente, para limpar toda aquela sujeira, aquela bagunça. Nós pedimos, Pitoli, produtos higiênicos, como sabonete, shampoo, papel higiênico, né? E dentro desse contexto, infelizmente, o governo Lula está sendo omisso, Pitoli. Mais O uma vez, governo né, Tito? Lula disponibilizou, o presidente não veio, poderia ter vindo, porque para ele viajar para um lado para o outro, ele e a Janja, eles são excepcionais, né? E o governo Lula tem uma estrutura gigantesca, né? Tem helicópteros, tem jatos, poderia sim ter vindo aqui, nós disponibilizaríamos um aeroporto para ele, com segurança. A informação que nós temos é que ele mandou 15 milhões de reais. O que é 15 milhões de reais para 90% de uma cidade destruída? Informação que nós temos é que esses 15 milhões vão servir para arrumar um ginásio que está ali e mais uma escola que é pública, que tem um vínculo com o governo federal. Ou seja, uma vergonha o posicionamento do nosso presidente da República frente a uma tragédia. Porque a ideia de um presidente nesses momentos é se solidarizar, estar presente fisicamente, sai da reunião da COP, vem para cá, 2, 3 horas de voo ele está aqui, menos que isso, até com os aviões que são disponíveis hoje, porque para usar os aviões da FAB, né, né, para passear, eles são Para muito bons. buscar corrupta no Peru tem dinheiro, né? Para isso tem dinheiro, né? E para ministro do STF usar avião da FAB para assistir jogo do Corinthians, e nada contra o Corinthians, né? Um grande time, maravilhoso, sensacional, mas não precisa de avião da FAB, paga com dinheiro público, né? Para isso eles podem. Agora, visitar uma tragédia humana, que é essa realidade que o povo rio-bonitense, né, que é o gentílico deles, rio-bonitense, está passando, e isso o governo federal é totalmente omisso. Então, nós estamos nessa campanha, eu tenho diversos endereços aqui que eu posso passar, onde nós estamos arrecadando alimentos. Eu posso trazer para você isso agora? Por gentileza. Tito, e até eu vou aproveitar essa chance de te ouvir com relação às doações. Eu aprendi durante a pandemia, eu aprendi o seguinte: aqui em Bauru tem uma grande entidade chamada Casa da Sopa, que ajuda muita gente, um trabalho muito sério da Rose, minha amiga da Casa da Sopa, e ela me ensinou uma coisa, Tito. Por exemplo, você vai comprar agora material de higiene pessoal, sabonete, né, pasta de dente, você não precisa comprar a melhor marca. Você pode comprar uma marca inferior, mas multiplicar a quantidade para ter mais sabonetes, para ter mais pasta de dente, para ter mais escova de dente, para ter mais papel higiênico. Do mesmo jeito você faz com relação a produtos de limpeza. Por exemplo, sabão em pó. Não vai comprar um, amigo. Você pode comprar um muito mais barato e multiplicar a quantidade, atendendo mais pessoas. Então, é hora de a gente entender como pode se dar essa doação. Se você não for fazê-la em dinheiro, via Pix, enfim, vou comprar, Vitor, vou mandar uma carreta de sabonete, vou mandar uma carreta de... Compre o mais barato para a gente multiplicar a doação, né, Tito? Sem dúvida, a diferença de preço é muito grande. Você deu vários exemplos ali, por exemplo, o leite em pó tem marcas tradicionais e tem marcas que são mais comuns. O leite longa-vida chega a custar metade do preço. O próprio achocolatado, não vou fazer propaganda, mas não precisa ser um Nescau. Compra um achocolatado comum, né, mais barato, o produto de limpeza, o papel higiênico. Então isso é muito importante. Aqui no centro de Curitiba nós disponibilizamos um endereço, que é na Francisco Torres, é um posto de lavação de veículos, ali tem um espaço grande. Para quem não pode vir para o centro de Curitiba, porque Curitiba já é uma metrópole, né? Tem quase 2 milhões de habitantes. Quem está lá na BR-116, nós temos o Motoclube Abutres, que é no endereço na Vila Aura,
BR-116 mesmo, número 17.417. Nós temos o grupo Caveiras, que também, na rua Alferes Poli, 1550. Nós temos Clube de Tiro Federais, lá em Campo Largo. Nós temos o Savana Clube de Tiro, que é ali em Almirante Tamandaré. E se você tem dúvida em relação aos endereços, manda uma mensagem via aplicativo das redes sociais, aqueles aplicativos que o governo quer censurar, aqueles mesmo, esses aí, ó, o Instagram, TikTok, o que você quiser, coloca no direct lá, quero fazer uma doação, qual que é o endereço, o nosso pessoal responde e queremos ver se já na quinta-feira levamos mais uma quantidade grande de alimentos para lá, para tentar diminuir essa tragédia, Vitória, que é muito grande. E tem um outro projeto de lei importante, viu, que eu propus aqui, então me que é a conta. questão tributária. O que acontece? Obviamente que nós temos a questão das pessoas físicas, mas nós temos as pessoas jurídicas, e nós que somos liberais, nós que acreditamos numa economia pujante, que não somos comunistas socialistas, temos que compreender que as empresas têm que ser fomentadas. E essas empresas de lá estão quebradas, literalmente quebradas, infelizmente. Então eu pedi ao governador do estado um estudo sobre a questão tributária, para haver a suspensão do pagamento dos impostos estaduais, ICMS, tem uma alíquota em regra de 17%, né, e outras taxas e impostos que são implementados pelo governo do estado do Paraná, para que pelo menos libere essas empresas desse pagamento, fora a questão de financiamentos para poderem voltar a atuar e a trabalhar. Então, eu acho que todas essas medidas, ajudando as pessoas físicas com 50 mil reais, ajudando as pessoas jurídicas, não pagando tributos nesse imposto, nesse tempo, né, e olha que eu fui empresário, eu sei que o tributo não é fácil, viu? Para o nosso país, ele é catedrático em cobrar impostos, né? Poucos serviços apresentados e muito imposto. Então, isso já ajuda muito o nosso empresário rio-bonitense. Tito, deixa eu te contar outra coisa. Na enchente do Rio Grande do Sul, no ano passado, um amigo querido, um empresário de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, chamado Luciano Hoffmann, ele foi atrás, e olha só que coisa incrível, Tito. Ele conseguiu um acordo para comprar mais barato de uma loja que é do Rio Grande do Sul, que é uma rede de lojas chamada Benoit. É bastante conhecida no Rio Grande. Conheço. Aí o que aconteceu, Tito? Nós aqui da Auriverde, numa campanha promovida por nós, conseguimos naquele momento reconstruir 18 casas. É pouco, mas é muito, sabe, Tito? Sabe aquela história? É pouco, mas é muito. Do primeiro tijolo, né, com camas, com geladeiras, com fogões, né, com sofás, com a dignidade sendo devolvida para aquelas famílias. Aí o que a gente fez, Tito? A gente conseguiu comprar de uma empresa gaúcha, que estava precisando da gente naquele momento para tentar continuar com portas abertas. Conseguimos um grande desconto na compra direta, então a gente comprou direto e as lojas Benoit entregavam direto para os moradores da cidade de Jacuizinho, que foi a cidade que nós conseguimos ajudar naquele momento. Perfeito. Então, Tito, de repente, com a tua força, com a tua influência, né, com o prestígio que você tem, a gente pode pegar uma loja daquela região, por exemplo, né, uma loja que foi afetada e certamente será afetada por conta do que vivemos, e comprar diretamente dessa loja, que vai entregar para essas famílias numa condição diferenciada, ou seja, a gente vai ajudar de uma certa forma a economia tentar rodar de novo, viu, Tito? Sem dúvida alguma, Pitoli, toda a ideia é muito bem-vinda, e essa ideia de vocês é maravilhosa, porque obviamente que nós, né, não temos condições de ajudar todas as casas. Como o governo do estado vai ajudar com 50 mil reais? Todas as famílias, né? Todas as famílias cadastradas que tiveram prejuízos econômicos vão receber esse valor no menor espaço e tempo possível, em virtude da lei que foi aprovada. Mas essa ideia é muito boa, de nós conseguirmos produtos diretamente dos fornecedores e auxiliarmos um determinado grupo, porque isso fomenta novas condutas, Pitoli. A partir do momento em que você passa a agir, eu passo a agir, uma rede de pessoas se animam a agir e auxiliar. E o ser humano, quando quer, faz um verdadeiro milagre, Pitoli. Quando nós conseguimos transformar, como está no Evangelho, a água em vinho. Então, acho que é um momento de união, de levarmos, nesse primeiro momento, essa quantidade grande de alimentos para suprirmos a questão da higiene, a questão da alimentação, e aí, momento seguinte é a reconstrução, né? Porque ninguém vai viver só de achocolatado e de leite. Precisa da casa, precisa do telhado, precisa arrumar aquela geladeira que caiu, quebrou, estragou,
né? Aquele micro-ondas, o piso, o Tito, banheiro e ali por diante. a gente está falando do quê? Uns 4 mil imóveis aproximadamente? Eu tô 15 mil habitantes, fiz uma conta aqui meio por baixo. Uns 4 mil imóveis, será que serão? Acredito que mais ou menos isso, Vitória, 3 a 4 mil imóveis É na muita coisa, cidade né? foram destruídos, porque 90% da área urbana foi destruída. Eu até vou novamente agora na quinta-feira, vou visitar o prefeito lá e vou conversar com autoridades locais para ver o que, que nós podemos fazer aqui em Curitiba, porque Curitiba é muito pujante, muito forte, uma economia, né, gigantesca, capital do estado do Paraná, temos a região metropolitana, que é o total dá 4 milhões de habitantes, Curitiba e mais a região metropolitana, e nós temos essa obrigação como seres humanos, sabe, Vitória? De agirmos nesse momento, de fazermos alguma coisa. E essa obrigação não é só quem tem cargo público ou quem tem uma rádio e que tem esse poder, é de cada um que está escutando nós esse momento na Rádio Auriverde. Acho que um pouquinho cada um pode ajudar. Olha, tem aqui Associação CAC Paraná, grande xerifão, sempre representando muito bem um superchat aqui. Veja, o delegado, a gente chama, né, o xerifão Tito Baricello, já Aham. apontou, e eu confio no Tito, e por isso eu aguardei a manhã toda para ouvir o Tito, para a gente abrir a possibilidade de você doar, de você participar das campanhas, você que está no Paraná, né? E certamente outras virão e nós apoiaremos a partir do momento em que Perfeito. homens sérios estiverem à frente, nós vamos apoiar, porque tem gente precisando da gente e é para agora. Essas pessoas estão onde hoje, Tito? Essas famílias de Rio Bonito do Iguaçu? Então, Pitoli, algumas casas já estão sendo reconstruídas, estão sendo arrumadas, existem abrigos públicos ali que estão recebendo essas pessoas, as cidades circunvizinhas estão recebendo essas pessoas, então, felizmente, a temperatura agora do ano, né, não é o nosso inverno pesado, que aqui no sul, né, nós temos um inverno bastante rigoroso, então a temperatura está bastante amena, não tem chovido tanto na região. Então, essas pessoas estão sendo recebidas em outras casas, em outras cidades. O povo realmente está se abraçando nesse momento difícil, Pitoli. Agora, a luta, como você bem disse, no primeiro momento é o alimento, é o saco de lixo para recolher a sujeira, é o produto de limpeza, é o material higiênico, mas no segundo momento é a reconstrução, porque ninguém vive só de achocolatado e de fralda. Precisamos reconstruir a cidade materialmente, e essa ajuda do governo é muito importante, e precisamos fazer com que o comércio volte a funcionar. E para isso, nada melhor, né, do que o próprio Estado abrir mão dos seus tributos, seus impostos, e os bancos estaduais abrirem crédito, porque nós vamos ter que abrir crédito para essas empresas poderem voltar a trabalhar, Vitória. Não existe outro caminho. Tito, e a união, né? É o brasileiro se unindo novamente. Nesse caso, Tito, em especial, foi a única cidade atingida? Ou esse tornado, enfim, passou por mais algum lugar devastando? Então, Pitoli, esse tornado, né, que eles chamam de ciclone extratropical, com uma velocidade incrível, né, 250 quilômetros por hora, 180 a 250 quilômetros por hora, onde passou, destruiu. Pegou basicamente Rio Bonito do Iguaçu, felizmente, porque já imaginou isso, pegar uma cidade como Curitiba, né? O desastre seria muito maior, centenas de vezes maior, de acordo com o tamanho da população. Então, felizmente, houveram poucas mortes, 6 mortes, né? É, se- Meus pesos à família, não estou dizendo que 6 vidas seja um pouco, mas perto da tragédia que eu vi lá, quando a gente olha, caminha, você tem a impressão que ali houve uma guerra, né? E essa cidade precisa ser reconstruída, não há outro jeito. Como falei, estamos em estado de calamidade pública, a partir disso, então, o próprio município, a prefeitura, pode comprar, pode ajudar as pessoas sem licitação, né? Porque é uma exceção à regra na lei de licitações. O Estado também agora tem o poder de ajudar, foi dado carta branca, literalmente, ao governador do Estado, para poder auxiliar essas famílias. Tito, eu vou te fazer uma pergunta ao vivo e fique à vontade de me responder depois, caso você não tenha a resposta. Eu tô preocupado aqui e a gente entende que isso tem que ser para amanhã, né? Esse tipo de doação, comida para Mesmo. amanhã, enfim, isso é para amanhã. Aliás, é para ontem.
para amanhã, existe alguma estrutura que, por exemplo, eu preciso de um ponto de energia. Você acha que tem algum ponto que consiga receber a Auriverde lá para a gente poder transmitir de lá e, quem sabe, sensibilizar o brasileiro e a gente arrecadar o maior número de possíveis de doações e tal? Você acha que existe essa possibilidade, Tito? Temos sim, Pitoli. Inclusive, eu vou estar lá na quinta-feira. Eu tenho internet móvel no meu veículo. Eu disponibilizo ele para a Auriverde, porque a internet realmente está com problema lá, porque a internet depende das torres, e as torres foram afetadas. E não é a prioridade hoje a internet. Então, o governo está trabalhando em relação à energia elétrica. Energia elétrica é vida, né? A partir da energia elétrica você consegue manter as famílias, manter o mínimo de comércio. E temos sim. Eu estarei quinta-feira, saio aqui de manhã de Curitiba, devo chegar lá perto do meio-dia, 1 hora da tarde, fico até sexta-feira acompanhando e me comunicando com os outros deputados e com o próprio governo do estado para ver o que nós podemos fazer nesse momento difícil. Então, eu disponibilizo sim uma estrutura para a Auriverde, né, que seria excepcional para mostrar a cidade. Já imaginou a Auriverde presente no local? Vamos lá. Isso iria fomentar as doações de uma forma magnânima. Não, vamos lá. Eu vou fazer isso, Tito. A gente se encontra lá na quinta, com certeza. Bom, a gente tem que movimentar o Brasil. É o brasileiro, é o povo pelo povo, civil salvando civil, porque se depender do Lula, Bigode, esquece. Não vai acontecer. Tem muito dinheiro para gastar na COP30, nessa baixaria, nessa enganação, nessa hipocrisia chamada COP30, e pouco dinheiro para quem de fato está precisando agora. É bonito para fazer festa para os outros, mas para salvar o povo paranaense agora, povo rio-bonitense, não tem, né, Tito? É uma vergonha, Pitoli. Veja bem, um presidente da República com uma tragédia humana, com 90% de uma cidade devastada por um tornado, não tirar, desculpe, né, os glúteos da cadeira macia que ele está sentado lá e se dirigir a uma cidade interiorana do estado do Paraná, é uma falta de respeito ao estado do Paraná e ao Brasil inteiro. Existem meios de transporte hoje disponível ao presidente da República, jatos grandes, médios, pequenos. Ele poderia vir aqui com uma facilidade e voltar no mesmo dia, 2 horinhas para vir, mais 2 horinhas para voltar, né? E ele cumpriria a sua função. E aí disponibilizar algum valor econômico considerável. 15 milhões, isso, como se diz no interior, isso é dinheiro de pinga, não vai servir praticamente para nada. Como o próprio pessoal já me disse lá de Rio Bonito, vai servir para aquela escola e para um ginásio, só os 15 milhões. O resto não é suficiente. Tito, a gente vai se encontrar na quinta-feira por lá, pode ter certeza disso. Fechou, meu irmão, tá? Parabéns pela luta de vocês em prol da democracia e agora, né, em prol dessas famílias que vivem uma situação aterrorizadora. Fora o fato, né, de um tornado destruir a casa, o terror que isso causa de cunho psicológico, o problema material que vem no momento seguinte. Parabéns pelo trabalho de vocês, Pitoli. A gente tá junto. Obrigado, Tito, um abraço. Obrigado.